Olá pessoal, bom dia. Passando aqui para trazer mais uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas, que se encontra aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler aqui alguns versículos para a nossa meditação. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor, que fala sobre Ana, né? Vamos falar sobre Ana nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor relata que, aqui no versículo 1 que diz: houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E no versículo 5 diz assim: porém a Ana, ele dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E aqui no versículo 6 diz assim: a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, e aqui nós vemos, no decorrer dessa história, dessas duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. E ambas eram mulheres de Eucana. Uma gerava e a outra não gerava, porque aqui na palavra relata que o próprio Deus tinha cerrado a madre de Ana. E Ana não gerava filhos. E ali nós vemos que a sua competidora, ela a humilhava excessivamente, irritava a Ana, zombava de Ana porque ela tinha filhos e Ana não tinha. E nós vemos aqui que Ana era triste. Ana estava com a sua alma amargurada. Ana chorava porque não somente pelo fato de Ana não ter filhos, mas por aquela mulher estar ali todo o tempo, né? A humilhando, não é isso? E Ana era perseguida por a sua rival, né? Ana era perseguida pela sua rival. E aqui nós vemos que todos os anos ele subiu ao templo para orar, para oferecer sacrifício. E aconteceu que em um desses anos, Ana ela subiu ao templo para orar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos que Ana, ela perseverava, ela orava perante ao Senhor. Ela não orava, ela chorava, se derramava na presença do Senhor, porque ela não tinha palavras, que ela estava com a sua alma entristecida, a sua alma estava amargurada, ela não tinha palavras, ela apenas chorava. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que Ana subiu ao templo, que Ana fez aquela oração, Ana lavou a sua alma, o seu espírito, ela saiu dali do templo, revigorada, renovada, restaurada, com um semblante diferente. Ana já não tinha mais o semblante de tristeza, mas o semblante de alegria, porque ela foi se derramar aos pés do Senhor. E aqui, no decorrer do texto, fala que Ana não comia, Ana só chorava. E depois que Ana subiu ao templo, que Ana desceu, Ana comeu, Ana se alimentou, o semblante de Ana mudou, não era mais aquele semblante triste. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui a palavra do Senhor relata que ali o Senhor abençoou a Ana, o Senhor abriu a madre de Ana, Ana começou a gerar, e um dos primeiros filhos que Ana gerou foi Samuel. E o Senhor abriu a madre de Ana e cerrou a madre de Penina. Penina não gerava mais filhos, mas Ana começou a gerar. Só que Ana ela não agiu da mesma forma que Penina. Ana ela nunca humilhou Penina. Mas Ana adorava ao Senhor.
Ana estava ali aos pés do Senhor, todos os dias agradecendo e apresentando, consagrando seus filhos ao Senhor. E Deus abençoou Ana e Ana teve muitos filhos. E aqui nós vemos que Ana era mulher perseguida, ela era humilhada por Penina, mas em momento algum Ana revidou. Em momento algum Ana questionou, Ana brigou, Ana discutiu. Não. O que foi que Ana fez? Ana se levantou e foi para o altar do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ana não orava, Ana chorava, pois a sua alma estava amargurada, ferida, triste. Mas quando ela se posicionou, o Senhor Jesus a honrou. O Senhor lhe respondeu a oração de Ana, porque Ana fez uma oração sincera. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas lágrimas, elas sobem ao trono do Pai como incenso suave, em forma de oração. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor respondeu a oração de Ana. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que nós aprendemos com essa palavra de Ana? Que nós devemos suportar. Nós devemos suportar. Não podemos revidar. Apenas se derrame na presença do Senhor e Deus te honrará. Mas, irmã, está tão difícil. Eu estou sendo tão perseguida. Fui tão ferida, tão humilhada, caluniada. Está sendo tão difícil para mim. A minha alma está ferida, minha alma está amargurada. Eu quero te dizer nessa manhã, suporte, não revida, apenas ore e apresente ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque existem coisas em nossas vidas que Deus permite nós passarmos para Ele nos moldar, para que nós venhamos depender dEle, para que nós venhamos depender do Senhor. Então não revide, não questione, não brigue, não se exponha, apenas apresente ao Senhor esta causa. E peça para o Senhor Jesus trabalhar na sua alma, no seu ser, para que você possa perdoar essas pessoas que te afrontam, que se levantam contra a tua vida, que te caluniam, que te perseguem. Pedir a Deus para você perdoá-las. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo, não é isso? Ele foi perseguido, Jesus foi humilhado, foi pregado em uma cruz. Mas o que foi que Jesus falou? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Jesus é o nosso maior exemplo. Então nós devemos perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos humilham. Nós venhamos perdoar e que nós também venhamos nos perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o perdão nos liberta, o perdão ele cura. E a nossa cura tem que ser interior, tem que ser aqui dentro. Então, se você guarda mágoa, se você guarda rancor, o seu corpo ele adoece também. Não é só o seu espírito, não é só a sua alma, mas o seu corpo também. Ele padece, porque aqui nós vemos que Ana estava com o seu semblante triste, a sua alma abatida, porque o que nós passamos aqui dentro reflete fora. Então o Senhor ele tem alegria para o teu coração, alegria para a tua alma. Então não revida as afrontas do inimigo. Apenas ora, desce na presença do Senhor, apresenta ao Senhor. Não amaldiçoa aqueles que te perseguem, aqueles que te caluniam. Não. Peça para que o Senhor venha se revelar para essa pessoa, porque ela é uma pessoa também que está atribulada, que não tem Deus na vida, é uma pessoa que está precisando de uma libertação. E ela está sendo usada pelo inimigo para te afrontar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós passamos a entender isso, a compreender isso, o Senhor ele tanto trabalha em nós, como Ele também trabalha na vida daquela pessoa que está te afrontando, que está te perseguindo, que está te humilhando. E se você não revidar, se você não for... se você não for se render a essas afrontas, se você for apenas orar, Deus ele vai te honrar. Ah, irmã, mas eu não aguento não. Eu sou crente, mas eu não sou besta. Eu sou crente, mas meu braço não é, mas minha boca não é. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos que ser santos, todo o nosso corpo. A nossa mente, o nosso coração, a nossa boca, os nossos lábios, as nossas ações. Nós precisamos ser diferentes de todo o nosso ser. Porque com Jesus nós somos novas criaturas, nós somos novas pessoas, nós somos diferentes. O velho homem não pode mais existir em nós.
E Deus, ele nos honra quando nós fazemos isso. Ai, irmã, mas é tão difícil você ser afrontado e você ficar calada, você ouvir e você não poder responder. Ei, Deus, ele responde por ti. Deus se responsabiliza por você. Deixa que Deus faz, apenas ora, apresenta ao Senhor. Jesus, o Senhor está vendo o que eu estou passando. O Senhor está vendo o que eu estou enfrentando. Não está fácil, está difícil, Senhor. Eu entrego esta causa nas tuas mãos. E eu creio que Deus, ele vai resolver. Porque eu já passei por isso. E ainda passo por lutas, por perseguições, por afrontas. E o que é que eu faço? Eu vou orar. Vou apresentar ao meu Deus a causa. Eu não vou amaldiçoar a pessoa. Não vou pedir para Deus matar a pessoa, não. Eu vou pedir para Deus se revelar para aquela pessoa e peço para que Deus me dê graça e sabedoria para mim saber lidar com essa situação. Para que isso não venha ferir a minha alma, o meu coração. Entendeu? Então, que nesse dia você venha tomar posse dessa palavra. Libere perdão, perdoe aqueles que te perseguem, aqueles que te machucam, aqueles que te ferem. E ore, busque a presença do Senhor, desça na presença do Senhor, que o Senhor vai fortalecer o teu espírito, vai fortalecer a tua alma. E essa ansiedade, essa preocupação, essa depressão vai bater em retirada em nome de Jesus. Se posiciona, se levanta. Levanta a cabeça. Não permita que essa ansiedade venha destruir a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, mas que você venha ser restaurada, renovada, através da palavra, assim como Ana, porque Ana vivia com a alma aprisionada, com a alma angustiada, mas quando Ana teve encontro com o Senhor Jesus, quando Ana subiu ao altar, quando Ana subiu ao templo, que ela se derramou na presença do Senhor, a vida de Ana foi transformada. Houve uma virada de chave na vida de Ana. A mulher que não gerava passou a gerar, a mulher que não tinha alegria passou a ter alegria, a mulher que não tinha paz voltou a ter paz. A mulher que tinha um semblante triste, o semblante dela mudou, se alegrou, porque o Senhor entrou na vida de Ana. Então, permita o Senhor entrar na tua vida, permita o Senhor fazer morada na tua vida, e você será uma pessoa diferente, você será renovada, transformada, porque Jesus, ele nos transforma, ele nos muda, quando nós damos lugar para ele. Então, permita o Senhor transformar a tua vida, permita o Senhor entrar na tua casa e você verá a glória de Deus na tua vida. Você verá o Senhor, ele te honrando. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.